Conseguiu abrir sua Bíblia? Gênesis capítulo 28. Nós vamos ler o capítulo quase que inteiro. Diz a palavra de Deus: Isaque chamou Jacó e, dando-lhe a sua bênção, lhe ordenou, dizendo: Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padã Arã, à casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome lá por esposa uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça com que seja fecundo e o multiplique para que você venha a ser multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão, a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que se foi a Padã Arã, à casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padã Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, lhe havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube também que Jacó, obedecendo ao seu pai e à sua mãe, havia ido a Padã Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão e irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Arã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, o Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra, você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, portal do céu. Amém? Quando eu era garoto, já faz um bom tempo, eu me lembro que na igreja os mais antigos, às vezes começavam a oração dizendo o quê? Ó Deus de Abraão,
Deus de Isaac, Deus de Jacó. Era assim que os mais antigos começavam a oração. Quando alguém dizia, comece o culto, a pessoa já ia lá para o microfone e já começava dizendo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Por que se usava isso? Meu pai às vezes começava a oração, meu pai, pastor Joaquim Antônio Lima, às vezes começava a oração dizendo, nosso amantíssimo Pai. Eu não conheço mais ninguém que fale isso hoje, mas naquela época ele dizia, nosso amantíssimo Pai, ou seja, um Pai muito, 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 muito amado. Mas muitas vezes era, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ao iniciar a oração desse jeito, era uma forma de deixar bem claro de que Deus estava, a qual Deus estava sendo direcionada a oração. Às vezes, pastora Lúcia e eu estamos conversando em casa, eu faço mais isso do que ela. Às vezes eu começo a dizer alguma coisa, tipo, a Silvana fez isso, isso, aquilo, e de repente ela fala, mas peraí, você está falando de qual Silvana? Porque eu começo a falar Silvana, ela pensa numa, eu estou falando no outro, ou eu falo a Maria e eu estou pensando numa e ela começa a pensar noutra, e eu já vi que na casa da Aguinaldo e da Floriane também acontece isso de vez em quando, porque ela se entregou ali, né? E aí depois de conversar um pouco, aí vem a pergunta, mas espera aí, você está falando de qual Silvana, de qual Maria, de qual José? Aí a gente fala o José tal, agora eu estou entendendo. Então, quando a gente especifica de quem que a gente está falando, a conversa faz mais sentido. Então, quando começava a oração dizendo, ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, eram as gerações. Era para deixar claro para qual Deus a pessoa estava direcionando a oração, para qual Deus era aquele culto. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo são as três religiões monoteístas, só tem um Deus. Mas outras religiões creem em muitos deuses. Talvez na escola você já teve aula de mitologia grega. Na realidade não é mitologia grega, a palavra certa seria a religião dos gregos. O grego realmente cria que Zeus era um deus, que Netuno era outro deus, que Afrodite era outra deusa. Eles criam em muitos deuses. Na Índia, por exemplo, são 330 milhões de deuses. 330 milhões de deuses. E alguém disse que isso é a contagem oficial. Mas se for contar realmente o que as pessoas creem, chega a bilhões de deuses. Eles creem. Alguns creem, por exemplo, que a floresta é um deus, a lua é outra, o sol é outro deus, as estrelas e assim por diante. Mas nós, o povo da Bíblia, nós cremos num só Deus. E esse Deus, ele se apresenta para nós como Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e os três são um só. Se você não entende como que é isso, fica tranquilo, porque você não é Deus, você não vai entender. Só quando chegar no céu você vai compreender algumas coisas, mas é assim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e os três são um só, é a Santíssima Trindade. Mas quando nós iniciamos uma oração dizendo ao Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nós estamos declarando que estamos falando com o Deus da Bíblia. E essa frase também nos faz entender que Deus é um Deus de gerações. Eu não sei há quanto tempo você conheceu Jesus, se você já conhece. Ou se você ainda não conhece, hoje é o dia. Mas Deus não quer só trabalhar em você. Deus quer trabalhar na sua descendência. Um dia eles virão.
Outro dia eu brinquei com a Fabiana que um dia a Mel vai se apaixonar por alguém, e aí depois virão algumas melzinhas, né? A conversa da Laura no carro hoje é: vovó, sabia que um dia eu vou dirigir carro? E ela já estava dizendo que um dia, e a gente foi conversando com ela, e você vai levar seus filhos para a escola, e um dia você vai pedir: mamãe Jaqueline, pode buscar meus filhos na escola? Que nem a Jaqueline faz com a gente hoje. Às vezes ela diz: vocês podem buscar o Du e a Laura na escola? Um dia, eu sei que a Fernanda não está pensando nisso ainda, mas um dia a Fernanda vai dizer: mãe, você pode buscar as crianças na escola? Deus é um Deus de gerações. Ele não quer só você, Ele não quer só o seu coração, porque a gente olha só o hoje, a gente olha a Júlia, mas a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente com a Júlia. A gente não sabe quem vai ser a Ágata, a Esther, ou a Laura, ou o Miguel, a Sara. A gente não sabe o que vai acontecer no futuro com a Catarina. A gente não sabe o que vai acontecer com as crianças. Mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Ele já sabe tudo. Ele sabe o que vai acontecer daqui a 20 anos, se Jesus não voltar até lá. Ele sabe, e quando Ele olha para você, Ele já está olhando a sua descendência. Ele está olhando o João, Ele está olhando o Murilo, e Ele está pensando na descendência, que talvez a Sônia nem está pensando ainda, mas um dia eles virão. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, Ele olha gerações, Ele olha lá na frente. Aqui nós encontramos Jacó. Esse período da Bíblia nós falamos do tempo dos patriarcas. Eram famílias enormes, grupos enormes, com empregados, com pastores, com gado. Eles moravam em tendas e tinham o que era o patriarca, o responsável pelo clã, o responsável por aquele grupo todo que às vezes levantava acampamento e mudava para outro lugar para conseguir alimento para os animais. Às vezes iam para outra região e eles mudavam juntos. E tinha o patriarca, o responsável. Abraão foi um patriarca, Isaac foi outro patriarca, Jacó também depois vem a ser patriarca. E havia, por exemplo, a mulher mais importante do clã, que era a esposa do patriarca. Ela tinha uma tenda dela, uma tenda diferenciada. E nós encontramos aqui Jacó. E ele chega para o pai dele e o pai diz: eu não quero que você se case com uma das moças aqui da região, porque eram povos que não criam em Deus, eram povos que tinham outros costumes, eram povos que adoravam muitos deuses. Mas o pai dele, o Isaac, chega para Jacó e diz: Jacó, não quero que você se case com uma das moças da região, quero que você vá lá em Padã Arã para buscar lá uma esposa, lá em Padã Arã. Eu quero que você vá até lá. E Isaac abençoa seu filho e Jacó vai. Jacó vai a Padã Arã. É interessante, se você olhar os primeiros versículos, é Isaac dando direção. Ele está dizendo a Isaac o que fazer. O irmão dele, o Esaú, fica sabendo e diz a palavra ali do versículo 6 em diante, que Esaú soube que o pai dele tinha mandado ele buscar mulher lá
em Padã Arã, que não era para pegar nenhuma mulher da vizinhança, e aí o Esaú, que era rebelde, o Esaú que não fazia questão das coisas de Deus, ele faz exatamente o contrário. Ali o versículo 8 diz: sabendo também que Isaque, seu pai, não via com bons olhos as filhas de Canaã, Esaú foi à casa de Ismael, e além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Malate, ou seja, eu vou pegar mais uma. Ele já tinha pego 2 mulheres para desagradar sua mãe, e agora ele pega mais uma só para contrariar, só para ser do contra, só para dizer para o pai dele: eu faço tudo contrário. Mas o Jacó viaja para ir atrás de uma esposa lá na terra de Padã Arã, uma das filhas de Labão, seu tio. É interessante que no caminho começa a escurecer e ele está sozinho, e ele escolhe um lugar para dormir, e ele não tinha travesseiro, e ele pegou uma pedra. Eu não consigo imaginar dormir numa pedra, mas ele pegou uma pedra como travesseiro, talvez para levantar a cabeça um pouquinho, não sei como é que ele fez, mas ele pegou uma pedra para usar como travesseiro, e ele sonhou. Ele sonhou, e no sonho Deus fala com ele. Lembra que eu falei que Deus é um Deus de gerações? Esse mesmo Deus que vai falar com ele neste sonho já tinha falado com seu avô, Abraão. E Deus chamou Abraão. Se você quiser anotar depois e ler depois, está lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1, Deus fala para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E Abraão pegou as coisas dele, desmontou a barraca e começou a viajar. Mas Deus falou com seu avô Abraão. E diz ali no versículo 10 do capítulo 12, versículo 1 do capítulo 12 de Gênesis: o Senhor disse a Abraão: saia da tua terra, da sua parentela, da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Versículo 2: farei de você uma grande nação, e abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. É como se Deus dissesse: em você serão benditas todas as famílias, os Silvas, os Fernandes, os Messias, os Cavalcantes, os Limas, põe seu nome nessa frase. Como é que a nossa família foi abençoada? Nesta promessa para Abraão. A sua família também está aqui. Quando Deus está abençoando Abraão, Ele está dizendo: em você serão benditas todas as famílias da terra. Amém? Todas as famílias. Porque na descendência de Abraão viria quem? O Messias, o Salvador, Jesus Cristo. E em Jesus Cristo a nossa família foi abençoada, os que vieram antes de nós e conheceram Jesus, está sendo abençoada em nós que estamos vivos agora, e serão abençoados os que virão depois de nós. Esse é o nosso tempo. Uma netinha perguntou para a vovó: vovó, como era no seu tempo? E a vovó disse para a netinha: esse é meu tempo também, né? Esse é meu tempo também. Nós que estamos vivos, esse é o nosso tempo. E Deus está abençoando hoje. Ele quer abençoar hoje. Ele quer abençoar todas as famílias. Algumas famílias ainda não conhecem Jesus.
ainda não conhecem essa promessa de bênção. E algumas famílias ainda estão em conflito, com coisas acontecendo, com tristezas, com mágoas, com coisas terríveis acontecendo, mas nessas famílias também Deus quer entrar e Deus quer abençoar. E começar dali para frente uma história nova. Quando a gente fala em conversão, é você estar caminhando para um lado, o lado comum que está todo mundo caminhando. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo, ele faz as coisas que o diabo gosta, mas quando a gente encontra Jesus e ele entra no nosso coração, ele pode mudar a nossa história. Não importa o que aconteceu na sua vida até o dia de hoje, deixe Jesus entrar e ele vai mudar a sua história. Ele quer que você faça uma conversão. Você está indo para um lado e Jesus vai te pegar e te conduzir para ir para outro lado. Estava indo a caminho do inferno, sem Jesus todos vão para o inferno, mas com Jesus, Ele é o caminho para nós irmos para o céu. Mas é opcional, não é obrigatório. Olha como Deus age de uma forma especial. Ele não obriga ninguém. Ele não determinou alguns para serem salvos e outros para serem perdidos. Ele dá opção para todos que quiserem. Eu me lembro que um dia eu estava num culto e o missionário que estava pregando levantou $1 na mão assim e disse: eu tenho $1 aqui que eu quero dar para o primeiro que vier aqui. E ele foi pregando. Aí de repente meu irmão levantou, foi até lá na frente e aí ele entregou o $1, meu irmão sentou. Ele falou: eu disse que eu ia dar para o primeiro que viesse. Todo mundo ficou pensando que era só mas ele de fato queria dar aquele $1 para quem fosse até lá buscar. E de fato Deus quer salvar todos aqueles que forem até Ele, para pedir perdão e permitir que Ele entre, lave o coração e cure as emoções, porque algumas coisas às vezes são feridas abertas. Falamos sobre isso hoje cedo, feridas abertas. Eu comentei de manhã que quando era garoto eu sempre me machucava na bicicleta, e tinha um machucado em especial, que era aquele do pedal, que quando eu pisava com força num pedal, o outro fazia a volta e batia bem no meio da minha canela, bem no osso. Primeira vez, marcou, fica aquela coisa branca, né? Fica meio esquisito, aquilo dói, e aí vai cicatrizando, e às vezes ficava aquela casquinha marrom e vinha o metiolate, que os novos não sabem o que é, mas às vezes parecia que estava tudo certo, até que minha mãe olhava e dizia: deixa eu ver esse machucado. E aí ela dava uma apertada e ela dizia: está com pus, vai precisar lavar. E aí ela tratava o machucado e doía. E eu achava que não precisava mais, estava bom, deixa, já está curando. Mas quando ela fazia o que tinha que ser feito, e mais metiolate, os novos não sabem o que é isso, mas era um liquidinho que passava com uma pazinha, não sei se era muito higiênico, aquela pazinha que ia para todo machucado, mas a gente sobreviveu, estamos vivos, a gente não é da geração Nutella, a gente sobreviveu ao metiolate que ia de machucado para machucado. Mas às vezes demorava até que cicatrizava. Eu tenho várias cicatrizes, mas hoje não dói mais, porque já está fechado, já está curado. Mas enquanto é uma ferida aberta, ou uma ferida camuflada embaixo de uma casquinha, e às vezes embaixo da casquinha ainda está ali com alguma coisa acontecendo, dói. Jesus quer entrar e Ele quer curar as suas feridas, de forma que aquilo que dói hoje seja daqui a um tempo apenas uma cicatriz, que você vai olhar e vai dizer: graças a Deus, Jesus trouxe cura.
cura dos meus sentimentos, das minhas emoções, dos meus traumas, das situações terríveis que eu passei. Jesus quer agir. Em Abraão são benditas todas as famílias da terra. E aí depois Deus reafirma para Abraão. Abraão um dia está meio chateadão, porque ele não tinha filho ainda, e ele estava achando que Deus tinha prometido que nele ia ser uma família grande. Ele não tinha filho, já estava ficando velho. E aí ele estava achando que o seu herdeiro seria o empregado, que ele ia ter que deixar tudo para o empregado de confiança. Aí Deus, lá em Gênesis 15, versículo 5, então o Senhor levou Abraão para fora e disse: olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhes disse: assim será a sua posteridade. E Abraão creu no Senhor, e isso lhe foi atribuído por justiça. Deus também levou Abraão para a areia, lá para onde tinha muita areia, e disse: conta a areia, se você puder contar. Deus tinha chamado e tinha prometido uma grande família, e tinha falado na sua descendência: todas as famílias da terra serão abençoadas. Como é que chama a sua família, Bia? Como é que chama a sua família? A família Silva. A sua, Gabi? Vasconcelos. Vasconcelos. A família Messias. Põe a sua família nesse versículo. Coloque. Em Abraão, Deus já estava olhando você. Deus lá atrás já estava olhando o Cavalcante. Deus lá atrás já estava olhando a Jo, a Rosa, o Yuri. Deus já estava olhando. E aí depois de Abraão vem quem? Isaac. E Deus falou com Isaac também. Deus reafirmou a mesma promessa que tinha feito com Abraão. Lá no capítulo 26 de Gênesis, Deus fala com Isaac e diz: estarei com você e o abençoarei, porque a você e a sua descendência darei todas estas terras, confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o seu pai, multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu, e as darei do céu, e a ela darei todas estas terras. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra. Deus já está dizendo: eu quero abençoar o Brasil. Não quero abençoar só a família Cavalcante, a família Lima, a família Vasconcelos. Eu quero abençoar o Brasil, se o Brasil me permitir. Na sua descendência serão benditas todas as nações. Deus pode fazer a obra dele no Brasil e temos orado por isso. Agora chega Jacó. Lembra? Deus tinha falado com seu avô Abraão, com seu pai Isaac. Agora é o Jacó que está viajando para buscar a esposa lá em Padã Arã, obedecendo seu pai. E ele resolve dormir à noite num lugar. Ele pega uma pedra por travesseiro e diz a palavra de Deus, ali no versículo 12, Gênesis 28, 12. E sonhou, abre aí sua Bíblia, dá uma olhada na sua Bíblia. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele, e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque.
A terra em que agora você está descendente. Ele fala Abraão, seu pai, porque assim, é o seu descendente, seu pai, né? A gente vai dizer, mas era avô, era pai no sentido seu antepassado aí. A terra em que agora você está deitado, eu a darei a você. Deus está fazendo agora a mesma promessa, mas agora está falando, Pedro, agora é com você, Pedro. Eu já falei com sua mãe há um tempo atrás, mas hoje é com você, Pedro. Eu quero algo com você. Eu quero algo, é agora. Roberto, eu já falei com seu pai, com a sua mãe lá atrás, mas agora é com você. É para você. Você pode pôr seu nome aí, ele está dizendo, eu darei esta terra para você. E ele diz, ali no versículo 14, a sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Olha você aí de novo. Você quer a bênção de Deus? Você quer a salvação que só Deus pode te dar? Você quer a cura que só Deus pode te dar? Você quer ter a paz que só Deus pode te dar? Está disponível. Você está incluído nesta promessa. Agora era com Isaac. Agora não era uma promessa, eu creio na promessa que Deus deu para o meu pai, agora Deus falou comigo. Estávamos num culto uma vez e a pastora que estava pregando, ela deixou claro uma coisa, o sonho dele era uma escada. Eu lembro quando era garoto na lição de escola militar, uma escada dessas que a gente carrega em casa, sobe, põe na parede e a gente sobe para ir no telhado, alguma coisa assim. O David uma vez estava em casa e aí a mais velha, como chama? A filha mais velha? Oi? Não, a filha do David. A Laís, isso, a Laís. Tem a Thaís, a filha é a Laís. A Laís entrou e disse, papai, o Yuri está no telhado. O Yuri era pequenininho, bem pequenininho, né? E o David falou, não brinca com coisa séria. Ela disse, ele está no telhado. O David tinha subido no telhado, acho que para mexer na antena, e entrou, estava resolvendo alguma coisa. Daqui a pouco o Yuri, que está aqui com a gente hoje, estava correndo em cima do telhado, pequenininho. Estava se divertindo lá, correndo para lá e para cá, no telhado, por causa da escada que estava lá. Meu irmão uma vez estava fora de casa, e os meninos estavam brincando de bola, eram garotos, e a bola foi parar em cima do telhado, sobrado, e na casa que tinha acabado de ser construída, tinha uma escada daquelas compridas, feitas por pedreiro. Eles pegam 2 ripas grandes, e mais um monte de ripa assim, e prega tudo. Os meninos pegaram a escada, os 3 pequenos, conseguiram levantar a escada para chegar lá no telhado do sobrado, e subiram na escada um deles para pegar a bola, não dava para alcançar, pegaram uma vassoura e amarraram alguma coisa, e de cima da escada conseguiram derrubar a bola lá de cima. Meu irmão disse, para mim foi difícil descer a escada depois, agora imagina que os 3 conseguiram sozinhos levantar a escada. A visão, o sonho que o Isaac teve era uma escada que subia da terra para o céu, mas não é escada dessas, é escada do tipo, escada que a gente sobe assim talvez, uma escadaria, sabe quando você vai num lugar que tem uma escadaria, às vezes as catedrais das cidades têm uma escadaria na frente, algumas cidades têm escadaria subindo de um bairro para outro, e nessa escada que estava posta na terra, os anjos, não é que eles desciam do céu e depois subiam. No sonho dele, os anjos faziam o quê? Subiam e depois desciam. Os anjos já estavam com ele, mas eles subiam lá para o céu, talvez para buscar alguma coisa que ele iria precisar. Subiam e desciam, subiam e desciam. Esse foi o sonho que
Isaac teve. E aí diz, e o Senhor, versículo 13, e o Senhor estava perto dele. E aí o Senhor fala com ele. Agora é a experiência dele. Mas Deus está falando com ele, está falando também da descendência dele. Talvez Deus falou com seu pai lá atrás, ou com sua mãe lá atrás, e você passou a ser carregado para a igreja, trazido para a igreja. Mas Deus quer falar com você especificamente. E quando Deus falar com você, Ele vai estar olhando você e a sua descendência. Deus olha lá na frente. Deus olha lá longe. Deus conhece o que vai acontecer daqui a alguns anos. Deus procura Isaac e faz a promessa para ele. O irmão dele, o Esaú, aquele mesmo que não fazia questão das coisas espirituais, aquele mesmo que um dia chegou em casa com fome, e ele era o mais velho, ele teria a bênção da primogenitura, mas ele chegou com fome, e o irmão dele disse, o Jacó disse, então troca, você quer comer esse guisado vermelho? Talvez você está pensando, mas lentilha é quase preta, é meio cinza escuro. Tem 5 tipos de lentilha, 5 tipos. A gente conhece aqui no Brasil a lentilha meio escurinha, alguns não gostam, né? É por isso que de vez em quando aparecem uns saquinhos de lentilha ali atrás, de grão de bico, de ervilha, que algumas pessoas não têm o hábito de comer sem ser feijão, né? A gente gosta. Mas existe uma lentilha vermelha, eu nunca vi, eu já vi amarela, mas vermelha eu nunca vi. E quando fazia o guisado é uma panela com caldo, e cozinha tudo ali. A pastora que fala que eu só sei fazer cozido, e quando ela saía para buscar as crianças na escola, quando ela voltava tinha alguma coisa cozida, né? Geralmente eu pegava a panela e jogava um monte de coisa e bastante água, e ela já não gostava muito, mas era o jeito que eu sabia cozinhar. Mas o Esaú trocou a primogenitura, ele disse que não adianta nada eu morrer, então tá bom, fica com a primogenitura e me dá o guisado. E ele comeu e saiu, desprezou a primogenitura. E agora, para desobedecer, ele sai e casa com mulheres que não criam em Deus. Mas o Jacó, que mesmo tendo feito algumas coisas erradas, ele teve um encontro dele com Deus e foi transformado. Depois ele tem até o seu nome mudado para Israel, mas dali para frente vem a sua descendência. Deus é um Deus de gerações. Deus falou com seu avô Abraão, Deus falou com Isaac, aliás, Abraão seu avô, Isaac seu pai, falou com ele agora. E se você olhar um pouquinho mais para frente, você vai encontrar a história de José. Está um pouco mais para frente, capítulo 37. Lê em casa depois. O filho de Jacó, aliás, foram 12 filhos, é muito filho, né? 12 filhos, mas um deles, o José, que era filho da esposa principal do Jacó, que era aquela com quem ele queria casar, mas ele foi enganado por Labão e recebeu a filha de Labão como esposa primeiro. Mas José era o filho que Jacó estava vendo que seria o patriarca, o responsável pelo grupo. E no capítulo 37, o José vai contar que teve um sonho. E qual era o sonho? O José fala para os seus irmãos: nós estávamos no campo, e aí estávamos fazendo feixes, porque eles colhiam trigo, faziam feixes, faziam um molho, juntava tudo e amarrava,
igual cebolinha que você compra no molho de cebolinha, um molho de salsinha, e tem um cheiro verde que é várias coisas juntas. Mas eles estavam no campo e José diz que os molhos, os feixes dos irmãos se curvavam diante do feixe de José. E aí depois o José diz: eu tive outro sonho, que eram estrelas e mais o sol e a lua. E ele diz: eu era uma das estrelas, e as outras 11 estrelas se curvavam, e também o sol e a lua. E aí o pai dele, o Jacó, ele diz lá no versículo 10, quando José contou esse sonho ao pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu dizendo: que sonho é esse que você teve? Você está querendo dizer que eu e sua mãe e seus irmãos iremos e nos inclinaremos até o chão diante de você, reconhecendo que você é autoridade? Os irmãos tinham inveja dele. O pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Quem mais guardou algumas coisas no coração? Maria. Tudo aquilo que falavam sobre o menino Jesus, que ia acontecer com ele, Maria guardava no coração. Agora o Jacó está olhando e está dizendo: Deus está falando com meu filho. Esses sonhos que ele teve, e o segundo é confirmação do primeiro. No primeiro é só plantas, no segundo já aumentou, agora são astros e inclui também o sol e a lua, todos se inclinando. O Jacó está entendendo: o mesmo Deus que falou com meu avô Abraão, falou com meu pai Isaac, falou comigo, agora está falando com José. Talvez você vai começar a perceber algumas coisas que as suas crianças, seus adolescentes, seus filhos vão começar a fazer, vão começar a dizer. E às vezes você vai começar a perceber que Deus está trabalhando neles também. Deus está começando algo com eles. Um dia estávamos voltando para casa e passamos num prédio novo ali perto de casa, e a Laura olhou e disse: dá para uma igreja. A gente achou tão engraçado aquilo, né? Ela disse: dá para uma igreja. E ela ainda completou dizendo: vó, não seria legal a gente morar na igreja? Aí a gente falou: não, Laura, isso não, por favor. A gente já morou na igreja, lá em Recife. A nossa casa era igreja. E quem já foi pastor morando na igreja, não sei se já aconteceu isso lá, era vizinha à igreja. A casa do pastor é para tudo. Eu não vou, acabou o leite da criança. Pastor, tem leite aí na hora do culto, né? Pastor, meu filho se sujou, deixa ele tomar banho. Pastor, arruma, ele está com fome. Pastor, eu não venho à noite, mas quero deixar meu filho, ele quer vir na igreja, então já fica aí. E as pessoas vinham para a nossa casa, a gente tinha dia que pôr uma bandeirinha do lado de fora dizendo: hoje não, hoje é dia, né, porque eles queriam brincar todos os dias na igreja. Mas Deus já está falando com a Laura, Deus já está falando com o Dudu, Deus quer falar com os seus, Deus quer falar com a Laura aqui, o Yuri, a Esther, a Ágata, a Catarina, o Caleb. Deus vai começar a falar com eles, com a Mel. Eu podia citar todos os nomes aqui, porque Deus é um Deus de gerações. Talvez os seus pais, seus avós não eram ligados com Deus, mas nada impede que Deus comece algo novo em você e através de você a sua geração. Mesmo que eles sejam grandes, Paula, mesmo que já sejam barbados,
mesmo que eles já sejam casados, através de você, Deus pode abençoar esses filhos grandes. E através dos filhos continuar, porque Deus Ele olha e Ele olha lá na frente. Deus é um Deus de geração. A Bíblia diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que trabalhou nos nossos antepassados, esse mesmo Jesus que ministrou o coração da mãe do Walter, esse mesmo Jesus, Ele quer agir hoje em nós, mas também começar algo na nossa descendência. Há uma corrida chamada corrida de revezamento, que o primeiro atleta corre concorrendo com outros atletas, mas leva na mão um bastão. Se é 4x400, ele vai correr 400 metros, e quando chegar nos 400 metros, tem outro companheiro de time ali esperando para receber o bastão e correr mais 400 metros. E aí aquele que correu o primeiro percurso, ele para e o outro continua correndo. Tem um jeito certo de passar o bastão, para que o bastão não caia na terra, senão a equipe é desclassificada. Nós temos que lembrar que estamos com o bastão na mão. E Deus, que é um Deus de gerações, Ele quer que a gente passe esse bastão para a próxima geração, para os nossos descendentes, os descendentes de família, mas também os filhos na fé. O seu filho na fé, aquele que vem, começa a conversar, aquele que vem e se converte porque você ajudou. O seu filho na fé pode ser até mais velho que você. E você precisa ajudar e passar esse bastão para que a pessoa continue. Fizemos uma reunião uma vez dos filhos dos companheiros de oração e evangelismo. Era o grupo de 5 homens, que eu já comentei com vocês, que eles oravam juntos, eles jejuavam juntos, eles viajavam juntos num carro só, para pregar em igrejas. Eles iam tipo daqui para Belo Horizonte, chegavam lá, cada um ia para uma igreja de Belo Horizonte, da Nazareno, e pregavam quinta, sexta, sábado e domingo. E aí quando terminava no domingo à noite, eles se juntavam em algum lugar e depois faziam a viagem de volta. Pastor Felício de Mário, Pastor Oswaldo Cardoso, Pastor Abner Maia, meu pai e um leigo, que era o advogado Dr. José Ulisses Perucchi. Desses 5, saíram vários pastores. Da casa do Dr. Perucchi, pastora Flávia Perucchi, esposa do pastor Mauro Blount, lá do Jardim Paraíso, pastor Alexandre Perucchi, da IECGEC de Campinas, e a Cláudia Perucchi, esposa do Luiz Henrique Biazon, lá de Piracicaba, Rio Claro, desculpa. Da casa do pastor Abner, a Vâner Maia Torres, esposa do pastor Geraldo Nunes, são pastores. Da casa do Felício Demário, Jorge Demário, pastor, e os outros também cristãos. Da casa do pastor Oswaldo, o Marcos, evangelista, o Gerson, pastor, lá em Natal, a Natanael, também pastor, e as filhas também envolvidas no ministério, da família do pastor Oswaldo, da família do meu pai, Manuel Lima, e eu, pastores, e os outros no Evangelho também,
mas um dia fizemos uma reunião dos descendentes desses 5, para celebrar a passagem da tocha. Sabe aquela tocha que o pessoal corre e vai passando para o outro? O Evangelho que nós recebemos, as promessas de Deus que nós recebemos, a experiência com Deus que nós recebemos. Talvez recebemos dos pais, ou talvez você foi o primeiro da sua família, ou talvez vai ser o primeiro da família. Deus quer que você, e através de você, que isso vá avante. Que Deus leve avante. Deus é um Deus de gerações. E esse Deus de gerações, o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, nessas famílias nós temos sido abençoados e os nossos também podem ser abençoados. Vamos ficar em pé e vamos orar. Esse mesmo Jesus, que era parte desta promessa, que seria a bênção para todas as gerações, esse mesmo Jesus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Jesus que quer entrar na sua vida. Se você estiver precisando de salvação, se você estiver precisando de cura na sua alma, cura nas suas emoções, cura nos seus sentimentos, se você quer esse Jesus, Ele quer você. Antes de você querer, Ele já queria você. Mas Ele não quer só você. Ele quer a sua descendência. Ele quer abençoar a sua descendência através de você. Alguém hoje talvez gostaria de dizer: eu preciso desse Jesus na minha vida. Esse mesmo Jesus que tem abençoado famílias, eu preciso que Ele me abençoe, porque eu estou precisando. Alguém hoje gostaria de dizer: pastor, ora por mim, eu estou precisando. Alguém? Se você quer, levante a sua mão, nós vamos orar por você. A pastora vai pôr seu nome na lista de oração dela. Nós estaremos orando. Alguém hoje gostaria de dizer: pastor ou pastora, ore por mim, eu preciso de ajuda, eu preciso de algo, eu preciso de uma experiência, eu preciso de Jesus, eu quero que a minha família, a partir de mim, seja uma bênção. Alguém está precisando fazer essa oração hoje? Agora eu quero orar por todos. Ó Deus, obrigado pelo grupo que chegou hoje, obrigado pelas pessoas que vão ouvir a mensagem, talvez ainda hoje à noite, talvez daqui a alguns dias, talvez daqui a alguns meses no YouTube, talvez daqui a alguns anos, que ao ouvir a mensagem, que eles compreendam também que abençoar gerações, abençoar os filhos, os netos, bisnetos, tataranetos, a descendência toda, e através da descendência alcançar outras famílias, usando pessoas que vão ser pastores, usando pessoas que vão ser missionários, usando pessoas que vão ser profissionais e vão trabalhar em alguma empresa, em alguma loja, pessoas que vão ser professores e vão dar aula em salas e vão ser bênção para os seus alunos. Ó Deus, o Senhor quer abençoar, mas o Senhor aguarda esta consagração. Ó Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, que o Senhor nos abençoe e abençoe os nossos. Que o Senhor faça maravilhas em nossas famílias, trazendo cura para as emoções, trazendo cura para as feridas, restaurando relacionamentos, como falamos hoje mesmo na escola dominical, talvez pessoas que não se falam mais na família. Traz cura, Senhor. Traz cura, em nome de Jesus, e que sendo curados, que sejamos bênção para levar essa mensagem de salvação, de transformação para outras pessoas.
Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe a partir de hoje mais ainda, tá bom? Nesta consciência que Deus sabe a sua descendência. Pode